consequência lógica natural, Laura. É porque não é momento de evoluir a teoria espírita. Porque tem que partir deles. Depois que parte deles, eu tenho que ter alguém que trabalhe esses pontos usando a razão, os dados positivos, mas tem que partir deles. Não adianta eu evocar 5.000 espíritos. Não adianta, tem que partir deles. Espontâneo. Eu vejo hoje o movimento espírita escrevendo livro e discutindo isso, discutindo a evolução da teoria espírita. A teoria espírita não vai evoluir agora. Por quê? Porque tem que partir deles, não é da gente. E o fato deles não estarem fazendo isso, que significa que não vai evoluir agora, pode ser que daqui a uns tempos eles provoquem de novo isso, a gente não sabe, mas eu não posso fazer futurologia. Mas o fato deles não fazerem significa o quê? Que a gente tem que estudar para aplicar o que já existe. E eu vejo boa parte dos espíritas tentando trabalhar uma evolução da teoria espírita que não vai acontecer, porque não depende deles. E, por fim, tem uma coerência lógica interna muito importante nisso tudo, que as pessoas não param para pensar. Por que o espiritismo não evoluiu mais depois de Kardec? As pessoas não param para pensar por que disso. Por uma razão muito simples. Se realmente é verdade o nome daqueles espíritos que assinaram a obra de Kardec, eles já teriam, a lógica diz que eles teriam que fazer algo tão bem feito que por muito tempo não precisaria ser complementado. É uma questão de coerência. Imagina, se eu tenho uma coletividade de espíritos, que são os espíritos mais evoluídos da história da humanidade, que se reúnem para criar alguma coisa, se realmente são eles os melhores da história da humanidade, essa coisa que eles vão criar, ela tem que ser tão bem feita que eu não vou precisar, por um bom tempo, atualizar. As pessoas não param para pensar nisso. Se realmente foi Jesus que assinou São Luís, Santo Agostinho, Paulo, o apóstolo, Erasto, Sócrates, São Vicente, Aragô, Galileu Galilei. Eu estou falando os que me vem na cabeça. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Se for, olha, são os maiores da história. É lógico que esse espiritismo que eles deixaram nas obras de Kardec, ela vai passar muitos séculos sem ser complementada em nada. Por uma questão de coerência, eles já são os melhores. Como é que eles iam fazer uma coisa imperfeita que dali 50, 100 anos tinha que vir alguém para complementar? E mesmo que viesse, tem que ser dentro dos critérios que a gente apresentou aqui. E nota que os critérios, a parte inicial dele não depende de nós, depende dos espíritos, que é uma iniciativa deles. Kardec vai dizer lá na Gênese que a revelação espírita ela tem duplo caráter. Ela é divina e científica. A parte divina é a que é provocada pelos espíritos. Então vejam que só isso, a gente estudou só 3 parágrafos do texto. Se a gente tivesse refletido sobre isso, não existia André Luiz, não existia Emmanuel, não existia Joana de Anges, não existia Manuel Filomeno de Miranda, não existia Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion. Estou citando aqui os mais conhecidos que tentaram fazer um complemento em Kardec. Eles não entenderam que a teoria já estava pronta. Ah, mas tem pontos que Kardec diz que... Sim, tem pontos que podem evoluir, mas elas têm que evoluir dentro do controle. Ah, mas o controle agora não está se dando. Então não evolui. É assim. Não é fazendo controle. Michel, desculpa te roubar a palavra, porque para mim não perder aqui o fio da meada, o Emílio faz essa pergunta, ou essa afirmação, que deve estar dentro disso que você comentou. Ó. A ideia do controle universal, e isso está direcionando a você, compromete tudo que o movimento espírita produz sobre as comunicações dos espíritos. Eu vou fazer como se fosse uma pergunta aqui, Michel.
Não, exato. Qual é a utilidade hoje do espiritismo prático, da evocação e da comunicação dos espíritos? É questões particulares. Por exemplo, eu vou conversar com a minha mãe, a minha esposa, a minha avó que desencarnou, saber como ela está, manter a relação. Isso nada tem a ver com controle universal, isso é questão particular. Ou ajudar espíritos que estão precisando de ajuda. Ou conversar com os espíritos superiores para quê? Número 1, para eles me ajudarem pessoalmente a evoluir moralmente, ou seja, eles pegam a moral espírita e ajudam a aplicar para o meu caso particular. Esse é um papel das evocações, da conversa com os espíritos. Né? Ou eles também me ajudam a entender a obra de Kardec, me esclarecer. Não é papel da evocação eu evocar os espíritos para evoluir a teoria espírita. Não é. Não adianta eu evocar Kardec, Santo Agostinho, Erasmo, e perguntar assim, viu, lá no Livro dos Médiuns você não respondeu isso, me diz agora como é que é. Porque não é assim, a gente está vendo como é que é o controle. É no mundo inteiro, por médiuns estranhos, usando a razão, o que já foi dito de dado positivo, e tem que ser espontâneo. Se não for assim, não parem de falar em evolução da teoria espírita, atualização de Kardec. Kardec para o século XXI, eu tenho pavor disso. Porque é ignorância. Não no sentido de xingamento, é no sentido da palavra mesmo. Isso é uma ignorância do movimento espírita. Atualização da academia, e o doutor, o filósofo está agora ensinando. Isso é bobagem. Não é a academia que vai evoluir o espiritismo. Não é o acadêmico, não é o doutor, não é o filósofo, até porque o espiritismo não é filosofia. O espiritismo é uma ciência. E quando o espiritismo fala que é uma filosofia, não é no sentido da filosofia da academia, na filosofia de Platão, Sócrates. Essa semana eu li o texto de um crítico a Kardec, que ele disse que o espiritismo não pode ser filosofia porque ele não adota os mesmos princípios que Kant, por exemplo. Eu digo, santa mãe de Deus, o cara que escreveu isso não entendeu. Ele não entendeu o significado de filosofia que Kardec dá dentro da ciência espírita. Tem nada a ver. Ele está criticando algo que não foi o que Kardec quis dizer. O cara critica sem entender, mas o problema está na crítica, não está em Kardec. Kardec está certo. A gente está vendo, eu estou vendo agora tem agora a turma da academia que invadiu o movimento espírita. Eles são críticos a Kardec. Aí a gente vê que o que eles estão criticando, Kardec não disse. Eles estão entendendo errado. Então o problema não é Kardec. Ou senão eles criticam o que o movimento espírita fez. Mas o movimento espírita se comportou de tal jeito, mas isso é problema do movimento espírita, não é culpa de Kardec da teoria. Então é um equívoco. Então por isso que essa fala ela fecha. Tudo que tem a ver com revelação nova, informação nova para os princípios da doutrina, não vale. Esqueça. O André Luiz disse como é que é o plano espiritual. Esqueça. Está contradizendo. Está colocando órgãos, está colocando lugar, está colocando matéria. Que a obra já colocou como dado positivo que não é assim. Então é assim. A ciência espírita ela tem as suas regras. E aí eu termino, claro, se tiver mais questões a gente trata, mas essa parte eu termino dizendo: me dê um critério melhor que esse. Claro que eu posso jogar fora o critério, mas se eu jogar fora o critério não é mais espiritismo, é outra coisa. Tudo bem, você tem direito de fazer outra coisa. Mas você jogou fora o critério, então já não é mais espiritismo. Eu costumo usar a brincadeira do esporte, né? Eu posso fazer gol com a mão. Se eu começar a fazer gol com a mão, não é mais futebol. Eu posso, mas não é mais futebol. É a mesma coisa. Ciência espírita colocado por Kardec. Eu quero fazer outra coisa. Pode fazer. Mas não é mais espiritismo. E é pior do que o espiritismo oferece. Que nem eu falei, você pode desenvolver, eu quero desenvolver um novo critério. Tudo bem, você pode. Mas não chame de espiritismo. Segundo ponto, é melhor que o critério do espiritismo? Duvido. Por uma razão muito simples, não existe como um critério ser melhor que esse. Por isso que Kardec diz que, lembra que ele leu o trechinho lá? É o melhor.